Sobre alimentação, acho que eu abri muito e não ficou com um foco central. Eu ia gravar outro vídeo só para explicar qual que era a ideia, mas vocês são inteligentes e eu confio que eu não falei nenhuma besteira que vai guiar de alguma forma não bacana. Acho que é isso. Sobre. Nossa, só sobre política. Não, sobre política não. Os vídeos que eu tenho falado, que eu tenho feito, eu tenho falado sobre coisas para facilitar um desprendimento mental, né? Facilitar um desprendimento mental no sentido de que o mental não controle a nossa vida, no sentido de que a gente comece a ser mais consciente das nossas emoções, a ser mais consciente de que nem tudo que a gente pensa parte da gente, a ser mais consciente de que o nosso entorno interage conosco, e para que assim consigamos ir tomando decisões melhores no sentido de decisões mais ressonantes com aquilo que buscamos de fato. Inclusive, uma reflexão que eu estava tendo é até que ponto, por exemplo, o nosso momento de lazer é de lazer. Até que ponto, o nosso momento de refeição é um momento onde eu nutro meu corpo. Até que ponto, né, as minhas atividades cumprem aquilo que eu de alguma forma espero que elas cumpram, ou cumprem aquilo de que supostamente elas deveriam estar cumprindo, né? Porque até que ponto o meu sono, né, o meu momento de sono, recupera o meu corpo físico, né? Até que eu consigo descansar no meu sono. Então, é bem interessante isso, porque eu vejo que muitas pessoas, até eu muitas vezes, num momento, por exemplo, de lazer, eu acabo me estressando mais do que no resto do meu dia. Na internet isso é muito comum, um momento de que eu estou ali mais distraído, começo a brigar com outras pessoas que eu nem conheço. Fazer essa reflexão de que aquilo se está me servindo ao que deveria estar me servindo. Faz sentido, né? Eu me proponho que aquilo cumpra tal função. Aquilo está cumprindo tal função? Né? Quando eu vou fazer uma refeição, está nutrindo meu corpo? Mente e espírito, mas enfim, meu corpo principalmente. Depois a gente fala de mente e espírito. Mas está nutrindo meu corpo? É um tema muito legal, inclusive nutrição, a relação da nutrição com depressão e ansiedade, enfim. Está nutrindo meu corpo, o que eu como? Eu durmo, eu acordo descansado, eu acordo mais cansado ainda. Eu consigo dormir bem. Justamente quando eu vou ter um momento de lazer, né, vou praticar um esporte, eu saio de lá mais leve, mais aliviado, né, menos tenso, ou eu saio de lá brigado com as pessoas, né? Eu arrumo encrenca e discuto e... Tá entendendo? Faz sentido essa reflexão? Para mim fez muito sentido isso. Porque facilita muito as nossas escolhas. Facilita muito eu decidir melhor aquilo que eu vou fazer ou não do meu dia, né? Porque às vezes eu estou fazendo ali alguma coisa que eu penso que não, mas aqui é um momento para eu me distrair mesmo. Para eu me distrair no sentido de descontrair, né? No sentido de eu trazer um pouco de leveza, de eu ficar mais tranquilo. Mas não está surtindo esse efeito, aquela atividade. Então eu corto ela. Eu corto. Porque se é um momento que é para estar fazendo tal coisa e não tá gerando aquele resultado esperado, não tem por que ele existir na minha vida, concorda? Eu encontro outra atividade que
que possa me proporcionar aquilo. Bom, a gente pode expandir isso para temas mais delicados, né, que envolvam daí outras pessoas, né, até que ponto o meu relacionamento amoroso está cumprindo aquilo que eu espero receber de um relacionamento amoroso, até que ponto a relação com os meus pais está me proporcionando sentimento e segurança, enfim, aquilo que eu espero num relacionamento dos meus pais. Claro, vai entrar um detalhe muito importante de ter expectativas realistas, conforme quando a gente vai, né, expandindo isso para as outras pessoas, né, que eu tenho expectativas realistas de esperar aquilo que a pessoa pode me oferecer. Né? Senão não faz o menor sentido. Ou até faça, então que eu troque tudo. Né? Eu chego no. Não, eu espero que a pessoa que está comigo ofereça isso, isso e aquilo. Eu estou entrando num ponto muito delicado. Mas esquece isso. Vamos focar só na gente primeiro. Já tem bastante coisa só na gente, depois a gente expande para reajustar essas interações. Mas trabalho é o que dá. Até que ponto, né? Sei lá, eu trabalho uma coisa que eu não gosto muito, mas paga minhas contas. Mas está pagando mesmo suas contas? O lugar que você está trabalhando, paga em dia? Paga o valor cheio que deveria pagar? Entende? Às vezes há uma incongruência em coisas na nossa vida que algumas são mais fáceis, outras mais difíceis, mas que a gente consegue ir resolvendo e consegue ir aos poucos, né, moldando uma vida mais significativa para nós mesmos. Né? Até que ponto o meu momento de conexão com uma espiritualidade mais propriamente dita ali, né? Dentro de enfim, rituais e orações, está me conectando com essa espiritualidade que eu espero, né? Me conectando com a luz, me conectando com os seres superiores, né? Tá fazendo essa conexão? Não está fazendo? Trazer um pouco essa reflexão é bacana. Bom, é que não, porque os vídeos parecem do mental, tal. Agora reflita a sua vida inteira em uma semana e troque tudo. Não é isso. A gente faz aos poucos a mudança. A gente faz um pedaço de cada vez, né? A gente não muda tudo de repente, né? Existe um processo, uma caminhada. Também não é tudo que nos incomoda de uma vez só, né? A gente consegue ter pontos que vão nos incomodar mais, pontos que vão incomodar menos, né? Beleza, eu vejo que tem várias coisas que eu gostaria de mudar, mas hoje o que me incomoda mesmo é isso aqui. Então eu vou mudar isso, o resto tudo bem, eu posso ser tolerante com o resto, né? Posso ir aguentando um pouco mais enquanto eu arrumo aqui. Só que arrumar aqui vai me trazer tranquilidade para conseguir lidar com o resto, que ainda não está tão bacana quanto eu esperava, entende? Porque assim eu consigo ir vivendo aos poucos uma vida, estou falando muito aos poucos, né? Aos poucos, vício de aos poucos, que é o novo vício de linguagem. Mais ressonante comigo mesmo, onde eu não fico frustrado de repente sem entender porquê, onde eu não fico com raiva de repente sem entender porquê, né? Com raiva de mim mesmo e frustrado comigo mesmo. Tá ali às vezes a origem disso, né? A origem dessa frustração, dessa raiva consigo, de um sentimento de impotência, de um sentimento de incapacidade. Às vezes é disso, eu vivendo uma vida que não é para mim, eu fazendo coisas que eu acho que estão me trazendo uma bagagem ali, que estão trazendo um pacote de benefícios para mim, que quando eu vou ver não estão trazendo nada daquilo que era esperado por mim, antes de fazer essa análise. Então, é isso um pouco. E, de novo, o que eu ia falar? Vai trazer um relaxamento mental,
porque eu vou conseguir ver progresso, eu vou começar a enxergar sentido na minha vida, eu vou começar a enxergar propósito, eu vou começar a enxergar, a lidar diferente com a vida, a lidar de outra forma com a vida. Eu vou começar a estar mais preenchido de mim na minha vida, né? Eu vou deixar de simplesmente... Eu vou ser mais proativo em relação a mim mesmo, dentro da minha própria vida. É essa a consequência dessa reflexão. Trazer essa proatividade para nós mesmos e não uma reatividade em tudo que acontece comigo, né? Aos poucos eu vou conseguir ser um co-criador da minha vida, né? Eu vou conseguir manifestar as coisas que eu quero para mim. Porque todo mundo quer coisas para si, não venha dizer que não. Por mais que não tenha sonhos ou não tenha nada, a gente cria expectativas, a gente quer uma coisa ou outra, seja de cunho material ou não, mas existe algo que fala mais forte dentro da gente, existe algum caminho que está ali tentando sair para fora, para se manifestar. E esse é um bom primeiro passo para começar a colocar em movimento, né, a nossa vida a partir das nossas próprias escolhas, né, para que a gente comece a tomar ali as regras da nossa vida. Então, eu não sei se ficou claro, mas espero que sim. Vocês são inteligentes. E se não ficou, pergunte nos comentários. Eu respondo assim que eu receber, que eu ver que tem a pergunta. E é isso. Nos vemos numa próxima. Não sei.